Bom dia, é bom estar aqui convosco, sempre, e principalmente nestas novas vidas modernas em que já não vivemos perto uns dos outros. Uh, Muitas vezes este é o único momento em que é possível estar com alguns de vocês. E esse é de facto um problema, mas temos que olhar também para o lado positivo. Pelo menos aqui estamos juntos e é bom nós nos encontrarmos sempre, cada vez que nos reunimos aqui. E eu estava a ouvir e a participar do cantado, do louvor cantado, e estava a pensar se de facto valeria a pena eu vir aqui pregar. Porque se prestarmos e se prestarmos bem atenção a cada frase das letras que cantamos, a pregação estaria feita. Se realmente prestarmos atenção ao que ali foi dito. Mas, ainda assim, é bom debruçarmos sobre a palavra de Deus. É importante, porque é a palavra de Deus que dá consistência a tudo aquilo que cantamos. Então vamos lá à raiz. E o tema de hoje é: somos todos adoradores. Somos todos adoradores. Somos adoradores aqueles que aqui estão e somos adoradores aqueles que também aqui não estão. Somos adoradores aqueles que acreditam em Deus, mas somos adoradores aqueles que também não acreditam em Deus. Como assim? Sabem que é curioso, porque na nossa cultura atual, pelo menos aqui na Europa, a Europa é o continente mais secularizado do mundo, nós falamos muito de ateísmo, não é? O ateísmo é a possibilidade da ausência da crença em Deus é muito presente na Europa. E se não esse, pelo menos aquilo que nós chamamos de gnosticismo. Mas há uma categoria até mais peculiar, a indiferença. As pessoas não querem saber acerca desse assunto. Não é? Ou como às vezes uma expressão brasileira é: não estão nem aí. Não querem saber sobre isso. Mas curiosamente, segundo a Escritura, essa não é a característica fundamental e principal do ser humano. A Escritura não fala muito acerca de ateísmo, curiosamente. Tirando em Salmos 14, no versículo 1, onde diz que o nécio diz no seu coração que não há Deus, não há propriamente outra referência à ausência da crença em Deus. Esse não é o foco da Escritura. O foco da Escritura é outro. O foco da Escritura é a ideia de que somos todos adoradores. Resta saber o que é que adoramos. Vamos abrir em Êxodo 20. Eu vou ter que inclinar aqui mais um bocadinho, senão isto inclina ou não? Inclina. Então depois a Bíblia cai. Em Êxodo 20 nós temos o texto que é muito conhecido, mesmo para quem não conhece a Bíblia, dos 10 mandamentos. Agora talvez um bocadinho menos conhecido, porque já não se vê em tantos filmes na Páscoa, como antigamente se via há 10 ou 20 anos atrás, relativamente aos 10 mandamentos. Não é? Havia sempre os mesmos filmes que davam, e mesmo que eu não tinha uma cultura religiosa, acabaria por conhecer este texto. Agora, para as novas gerações é cada vez menos desconhecido, mas ainda assim isto diz alguma coisa cada vez que falamos dos 10 mandamentos. Em Êxodo 20 nós temos aqui projetado o texto bíblico, portanto nós vamos seguir a tradução português para todos, portanto as escrituras, neste caso do Velho Testamento, foram escritas em hebraico e há várias formas de fazer tradução para adaptar melhor à língua portuguesa e, como é óbvio, há várias traduções que podem ser feitas. A tradução que aqui seguimos é a tradução, a que eu vou seguir, não é aqui desta igreja, que eu vou seguir, é a tradução português para todos. Vocês poderão ter outras traduções, como João Ferreira de Almeida, etc. Se por acaso, ao ler a João Ferreira de Almeida e outras, eu pensava aqui a olhar para este lado, há aqui uma Bíblia com cerca de 100 anos aqui nesta igreja. E se houver outra tradução e se vos faça alguma confusão, simplesmente então leiam o texto aqui. As traduções dizem a mesma coisa, só que por palavras diferentes, então se houver alguma dificuldade em acompanhar, então leiam o que aqui está. Então, Êxodo 20,
No versículo, eu vou ler o versículo 2, que não está aqui projetado, mas eu vou ler o versículo 2. Êxodo 22. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da terra da escravidão, diz Deus. E agora no versículo 3, começa então os mandamentos. Começam então os mandamentos. Não tenhas outros deuses além de mim. Não tenhas outros deuses além de mim. E no versículo 4, não faças para ti imagens esculpidas representando o que há no céu, na terra e nas águas debaixo da terra. E ainda no início do versículo 5, diz: não te inclines, ou seja, não adores, diante de nenhuma imagem, nem lhes prestes culto. Curioso deste texto aqui é que ele não fala de uma terceira hipótese. E qual seria aqui a terceira hipótese? A terceira hipótese seria, por exemplo, não querer saber de Deus para nada. Ou nem de Deus, ou nem dos deuses. Haveria aqui uma terceira hipótese, muito conhecida, pelo menos na nossa cultura europeia. Não quer saber de Deus, nem quer saber dos deuses. Mas segundo o texto bíblico, não existe essa hipótese. No fundo, o que o mandamento está a dizer é: ou nós somos adoradores de Deus, neste caso de Deus revelado nas Escrituras, ou somos adoradores de outro Deus qualquer. É isso que a Escritura está a dizer. A terceira via não está disponível. Somos, de facto, sempre adoradores. O homem é um ser que constrói Deus. Sabe que quando Karl Marx lançou aquela tese de que a religião era o ópio do povo, ele não estava muito longe da verdade, tendo em conta que o ser humano constrói Deus. Talvez o problema aqui seja o termo religião. E pensarmos que a religião se circunscreve apenas, por exemplo, a uma ação como este género que nós temos aqui a fazer, um culto. Mas vamos depois explorar isto mais. De facto, talvez um dos grandes problemas que por exemplo, que a nossa academia hoje tem, ao refletir sobre o ser humano, principalmente as ciências sociais, é que não levam em consideração de que o ser humano é um ser religioso até ao seu osso. E, portanto, se ele não vai procurar a fonte do seu sentido na vida relativamente às religiões tradicionais, digamos assim, ele vai ocupar esse espaço com outros tipos de deuses. Não é por acaso que quando Cristo nos lança o desafio de o adorarem a Ele, não é por acaso que Ele o faz com toda a confiança. Porquê? Porque aqui não está em causa, quando Cristo lança esse desafio para cada um de nós, habitantes deste planeta Terra, quando Ele lança o desafio, Ele não está a pressupor que existe ali uma espécie de via neutra em que a pessoa é independente, é autónoma e, portanto, e o convite de Cristo seria o convite de deixar de ser independente e deixar de ser autónomo para passar então a adorar Cristo. Não é isso que Cristo está a dizer. Cristo diz, em vez de adorarem o que adoram, coloquem-me a mim no centro da vossa vida, a mim Cristo, no centro da vossa vida. É isso que Cristo está a dizer. Ninguém está numa posição de neutralidade. Nós todos adoramos alguma coisa. Podemos também perceber melhor por que razão é que Cristo diz, agora podemos abrir e ver aqui projetado também, em Mateus 11, 28-30, um texto que os cristãos costumam conhecer bastante. E em Mateus 8, desculpa, em Mateus 11, 28, 30, Cristo diz o seguinte: venham ter comigo todos os que andam cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Aceitem o meu jugo e aprendam comigo. Sou manso e humilde de coração. Assim o vosso coração encontrará descanso, pois o meu jugo é agradável e os meus fardos leves. O que era o jugo? O jugo era aquela coisa que se batia no pescoço dos animais, no caso dos bois, para puxar a charrua. Aquilo era em si algo extremamente pesado. Não é?
obrigava os bois a manterem-se na direção correta, sempre em linha, não se podiam desviar, e depois ao puxar, o fardo nunca era leve, né? E nunca era agradável. O fardo que eles tinham que puxar era bem pesado. Cristo aqui, mais uma vez, está a dizer: não se dá o facto de nós todos não termos um jugo à volta do nosso pescoço. O que se dá é que podemos escolher ou ter um jugo pesado ou ter um jugo leve. E Cristo apresenta-se como sendo o jugo leve. Portanto, mais uma vez, a lógica é a mesma. Cristo está a pressupor que nós todos temos um jugo que carregamos, um jugo ou vários, que carregamos ao pescoço. Vários. E eles são bem pesados. Ninguém está numa posição de neutralidade. Numa posição em que, de facto, não é adorador de alguma coisa. E Cristo aqui apresenta-se como o único jugo que pode ser agradável e leve, ou como em algumas traduções tem, pode ser suave e leve. Suave e leve. Portanto, é isto que está aqui em causa. Como é que se dá este processo, então, de criação de deuses? E como é óbvio, eu não vos disse ainda, e para aqueles que poderão não estar a concordar comigo neste momento, quem não está a concordar comigo neste momento deverá estar a perguntar: mas que Deus é que eu tenho diante de mim? Já lá vamos, tenham paciência, tenham calma comigo, já lá vamos. Vamos ver uma outra parte. O apóstolo Paulo fala-nos do processo de criação de deuses. E há um processo de criação de deuses. Em Romanos 1, e hoje vamos abrir, como vocês já viram, alguns textos, mas se vocês não quiserem fazer, está aqui projetado, tirando um que não está aqui projetado e que eu vou pedir para vocês abrirem, mas neste ainda estará. Romanos 1, podemos ler dos versículos 20 a 23, e o apóstolo Paulo, que escreveu esta carta à igreja que estava em Roma, diz o seguinte, e é um texto muito interessante porque aqui percebemos como é que se dá este processo de construção de deuses. E vemos, então, Romanos 1:20. De facto, desde a criação do mundo, Deus, que é invisível, mostrou claramente o seu poder eterno e a sua divindade nas suas obras. Por isso não tem desculpa. Quem é que não tem desculpa? Ele está a falar que, de certa forma, ao nós olharmos para a natureza, nós conseguimos perceber que tem de haver alguma coisa para lá da natureza. Que a natureza não é tudo. No fundo, isto é a célebre oposição que ainda hoje vivemos na nossa cultura, entre uma cultura muito materialista, e que por materialista estou a falar de uma cultura que acha que não existe mais nada do que a matéria, não estou a falar do consumismo, estou a falar nesse sentido, não existe mais nada do que a matéria, ou de facto existe. Ou de facto tudo isto que nós vemos aqui só faz sentido, e pelas suas próprias estruturas, por o facto daquilo que ele é, por exemplo, a estrutura do ADN, já vem lá com o código todo incluído, já vem lá com é um programa, é um software que já vem lá com tudo preparado para que o corpo nasça como ele nasce. São indícios de facto, a matéria de longe ser tudo, e pelo contrário, basta observar com atenção a natureza e percebemos que existe um Deus fora de nós. É isso que o apóstolo Paulo está a chamar a atenção, é para isso que ele está a chamar a atenção. E a seguir, no versículo 21, diz: eles sabiam que Deus existe, mas não o adoraram, nem lhe deram graças como é devido. Pelo contrário, os seus raciocínios tornaram-se vazios e os seus corações insensatos perderam-se na escuridão. Dizem-se sábios, mas não têm juízo. Em vez de darem glória ao Deus imortal, e agora prestem atenção ao versículo 23. Não, desculpem. Passar para trás. Passar para trás. Ali não é 22, ali está ali um erro, é o 23. Em vez de darem glória ao Deus imortal, adoraram imagens do homem mortal e até adoraram imagens de aves, serpentes e outros animais. Algumas traduções que vocês têm a expressão de aves, quadrúpedes e répteis. Este é o processo, ou é parte do processo de criação de deuses. Isto é, em vez daquilo que a natureza me dá e daquilo que eu me dou a mim próprio, isto é, as minhas características humanas, em vez destas coisas me apontarem para a origem, que é Deus, eu uso estas mesmas coisas para transformá-las como a raiz
da minha existência. É para isso que o apóstolo Paulo está a chamar a atenção. Volto a repetir, agora talvez por outras palavras. Em vez de eu perceber que tudo o que está à minha volta e dentro de mim é um indício e que me aponta para uma adoração do Deus que é a origem de todas as coisas, eu uso essas mesmas coisas para transformá-las como o centro da minha vida. É este o processo de criação de Deus. E no versículo 25, podemos ler: trocaram o verdadeiro conhecimento de Deus pela mentira. Adoraram e serviram coisas criadas em vez de adorarem e servirem o próprio Criador. Ele que deve ser adorado eternamente. Adoraram e serviram coisas criadas em vez de adorarem e servirem o próprio Criador. Reparem que as coisas que existem à nossa volta e que Deus criou, elas não são más, elas são excelentes, elas são fantásticas. Portanto, a criação e o processo de criação de novos deuses não é, de repente, a minha mente ficar orientada para alguma coisa que seja má. Não é isso. As coisas da natureza são boas. Não é? Simplesmente o que se dá aqui é uma inversão da ordem de prioridades. E as coisas que deveriam estar subjugadas ao Deus Criador passam agora a ter um papel e uma relevância na nossa vida, que nós as adoramos e as servimos. Usando aqui as expressões do apóstolo Paulo. Nós as adoramos e as servimos. Portanto, o processo de criação de deuses não é, ao contrário do que às vezes podíamos pensar, a criação assim de um ser malévolo e horrível, ao qual nós passamos a usar como referência da nossa vida. Não, não, não. São coisas boas. São coisas que é normal as pessoas terem e quererem alcançar. Mas, em algum momento das nossas vidas, elas tornam-se absolutamente cruciais para a construção de quem nós somos. Em vez de percebermos que aquilo que deve ser crucial para a nossa vida é o Deus que nos criou a nós e todas as outras coisas. Homem, aves, quadrúpedes, répteis, não é? Eles não são maus, mas são bons. Eu, por acaso, nunca eu houve uma vez que tinha uma aranha em casa, que era a Matilde. Estava dentro do aquário. As pessoas dizem, que coisa horrível, etc. Mas é horrível porquê? Aquilo que quem gosta de aranhas, gosta de aranhas. Não é? Gosta de aranhas, gosta de aranhas. E quem gosta de aranhas acha aquilo engraçado. E giro, não é? E é possível. E há pessoas que têm répteis em casa. E sem répteis, porque aquilo não é mau. Aquilo é engraçado. Nós às vezes é que somos um bocado preconceituosos. Toda a criação de Deus é uma criação boa. Toda a criação de Deus é uma criação boa. É? Para além dos periquitos, também há répteis para ser em casa. Não é? Às vezes nós esquecemos disto, não é? As coisas são boas. O problema é quando o réptil, e obviamente que aqui já estou a entrar numa linguagem metafórica, passa a ser o centro da nossa vida. Mas então vamos lá. Mas que deuses posso eu ter? Obviamente que... Não é? Que Deus é que posso eu ter? Porque olhando para Êxodo, olhando para o texto de Êxodo, olhando para o texto de Romanos, enfim, isso parece-nos assim coisas do passado, parece assim, estamos a falar de uma linguagem lá no meio da Amazónia, não é? Este pessoal que ainda adora as coisas assim, lá as árvores e etc. Isso não é para um europeu do século XXI. Essa conversa, o que é que isso nos diz? Já não nos diz nada, não é? E então pensamos que, de facto, nós não temos nenhum Deus na nossa vida porque, por exemplo, não ligamos para as coisas da religião, se for esse o caso. Se for esse o caso, não ligamos para as coisas da religião, então que Deus é que eu poderei ter na minha vida? Mas, garantidamente, se nós entendermos Deus como aquilo ou aquele em relação ao qual eu sacrifico tudo na minha vida, então pode existir muitos deuses no século XXI. E nós hoje vemos, por exemplo, o futebol, o que é que está a passar? A facilidade com que as pessoas corrompem e são corrompidas, seja de clube A, seja de clube B,
a partir do seu fervor clubista. Aliás, às vezes até é comum nós encontrarmos uma pessoa que é perfeitamente calma e tranquila quando estamos a interagir com ela, mas de repente fala-se de futebol e parece que a pessoa se transfigura quando é para defender o seu clube. Às vezes isso acontece. E nós notamos que há ali qualquer coisa que na hierarquia de valores há qualquer coisa que ficou descompensado, não é? Ou às vezes no âmbito da política também, isso pode acontecer. Uma pessoa que é muito ponderada relativamente a todos os outros assuntos, mas depois de repente fala-se do partido em que costuma votar ou que é militante e parece que passa a ter ângulos cegos. Não é? Isso acontece regularmente. Mas que mais coisas é que pode haver? Que mais coisas é que pode haver? Para além do futebol, apesar de nos dias de hoje percebermos que há um grande Deus à nossa volta, que é o futebol, na sociedade portuguesa. A carreira pode ser o nosso grande Deus. Uma causa política pode ser o nosso grande Deus. E reparem, nem futebol, nem carreira, nem causa política são coisas más. São coisas excelentes. Eu gosto de ver futebol. Futebol eu acho que não são os jogadores atrás de uma bola. É um desporto interessante de se ver quando se marcam golos. A carreira, a causa política, as causas políticas são importantes. Se nós hoje estamos aqui é porque a política existe. Não existe uma nação sem política. Você pode dizer, eu não me interessa a política. Isso é complicado, porque a política domina a nossa vida. E causas políticas são importantes. Uma qualquer atividade pode se transformar no nosso Deus. A capacidade de influenciar outros, este poder da influência, pode muitas vezes amarrar alguém ao mesmo. E a pessoa já não consegue viver sem aquilo. A família pode ser o nosso grande Deus. Isso é fácil. Eu antes de ter a minha filha, eu já falava disto. Agora que a tenho, mais autoridade tenho para dizer. Os filhos podem ser os nossos deuses. Os filhos podem ser os nossos deuses. É óbvio. E é óbvio que as pessoas também querem ter filhos. Não só por causa do instinto materno, que a maior parte das mulheres poderão ter, outras poderão não ter, mas também porque ajuda-nos a trazer um sentido na vida. Ou seja, deixamos de ter tempo para pensar acerca do sentido da vida. Eu acho que é mais por aí. A segurança financeira. Não é tanto ser-se rico, nem era disso que eu estou a falar. É ter ali algum pezinho de meia que eu sei que aquilo vai-me aguentar, aquilo vai-me. Essa segurança financeira pode ser o meu grande alvo. Estatutos podem ser. Há pessoas que adquirem algum grau de estatuto, e quando eu digo estatuto, eu estou a falar de classe social. Pode ser estatuto entre os seus amigos. De alguma forma, passou a adquirir alguma fama entre os seus amigos. E se calhar a pessoa não consegue viver sem isto. E sacrifica tudo naquele altar daquele Deus. Paixão, romance. Há pessoas que não conseguem viver sem um flertezito. Já não se usa flerte, não é? Os mais jovens já não sei o que é que usam. Engate também. Engate é da geração ainda mais. Não é por mal, é da geração ainda mais antiga do que a minha. Engate, flerte. Qual é a palavra que é usada agora? Um flash? Um flash? É? Não é? Ok. Um curte. Há pessoas que não conseguem. A sério, há pessoas que não conseguem viver sem isto. E por isso é que não conseguem ser fiéis. Há pessoas que não conseguem ser fiéis porque depois com a fidelidade acaba-se a curtição. Quer dizer, só se curte com uma pessoa, mas já não é a mesma coisa. Não é? Ainda dentro desta área, o ser-se atraente pode ser o grande Deus da vida da pessoa. A pessoa pode estar tranquila em relação a tudo, mas não pode e não consegue deixar de abdicar do ser-se atraente. E a pessoa pode canalizar toda a sua força e energia para aquilo. Capacidade de controle e poder. Há pessoas que subtilmente em tudo o que fazem, que pretendem exercer uma enorme capacidade de controle. E que, no fundo, o grande altar das suas vidas é essa mesma capacidade de controle, o exercício do poder sobre outros. E podemos ver agora a projeção do que vemos aqui. Quando todas estas coisas acabam por ser a raiz da nossa felicidade,
a raiz do nosso sentido da vida, a raiz da nossa identidade, então nós temos um Deus. Não precisamos de construir um tótem com águias e, não é, e sei lá mais o que, não sei o que é que eles construíam os tótems, mas com águias e outros animais para termos um Deus na nossa vida. Se a raiz da nossa felicidade, sentido na vida ou identidade forem aquelas, então nós temos um Deus. Aquelas ou qualquer outra que o Espírito Santo possa neste momento estar a falar aos vossos corações. Há um tenista que foi famoso mais no meu tempo de juventude, finais da década de 80, inícios da década de 90, o alemão Boris Becker. E ele tem uma... que já agora, em 2017, entrou em falência, cerca de 170 milhões de euros. Ele perdeu cerca de 170 milhões de euros e teve de declarar insolvência o ano passado, Boris Becker. E ele já no passado tinha-se apercebido de algumas destas coisas. E ele disse assim, para que é que aqui ainda se sabe quem é Boris Becker? Só para saber quão velho eu sou. Não, ok, ainda ainda está 50-50, ainda está mal. Mas ele foi campeão, ele foi um tenista famoso. E vou ler agora aquilo que ele próprio disse. Fui campeão em Wimbledon por 2 vezes, uma delas na qualidade de tenista mais jovem a vencer ali. Não sei se ele ainda tem o recorde ou não. Não sei se ele ainda tem o recorde de tenista mais jovem a vencer em Wimbledon. Não tem. Portanto, aqui os aficionados de ténis não têm. Quem é já agora? Ok. Então também já não tens recorde. Eu era rico. E até o ano passado era rico. Eu era rico. Tinha todos os bens materiais que desejava. Dinheiro, carros, mulheres, tudo. Depois ele diz, sei que isso é clichê. É aquela velha história sobre cinema e artistas de cinema que cometem suicídio. Eles têm tudo e mesmo assim são infelizes. Eu não tinha paz interior. Sentia-me uma marionete. E Jack Higgins, que é esse aí então, é um escritor, um novelista famoso, mas é até para pessoas mais velhas do que eu, escreveu livros que ficaram muito conhecidos ali no final da década de 70, início da década de 80, fizeram-se muitos filmes com os romances deste homem, e ele diz o seguinte, houve uma entrevista que lhe fizeram, ele é norte-americano, desculpem, é britânico, e foi uma entrevista que lhe fizeram e perguntaram-lhe o que é que ele gostaria de ter sabido quando era criança. Portanto, agora já era mais velho, o que é que gostaria de ter sabido enquanto criança? Ele responde que quando se chega ao topo, descobrimos que não há nada lá. Quando se chega ao topo, descobrimos que não há nada lá. Porquê é que eu estou a citar estes autores aqui? O manancial deste tipo de compreensões acerca da vida, da parte de pessoas famosas, é imenso. Isto eu poderia estar aqui a manhã toda a citar pessoas. Porquê? Porque o problema, e é uma questão lógica, se Deus realmente nos criou, como eu acredito sempre, e se tudo isto tiver como origem um único Deus, Criador, então quando nós procuramos a felicidade, o sentido na vida e a raiz da nossa identidade em coisas que não são esse Deus, nós vamos ficar decepcionados. Nós vamos ficar decepcionados. Vamos abrir em Isaías. E agora o texto não está aqui projetado, vocês vão ter mesmo de abrir, ainda é um texto longo. Vamos ao Velho Testamento e vamos abrir em Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 44. Capítulo 44. Onde iremos ler os versículos 6, os versículos 9 e depois do 12 ao 20, mas leiam à medida que eu também for lendo. Isto é, vamos comentando à medida que o texto vai seguindo. Isaías 44, 6. Em Isaías 44, 6, Deus fala a partir do profeta Isaías dizendo o seguinte: eis o que declara o Senhor, Rei de Israel, o seu protetor, o Senhor do Universo. Então o que é que ele declara? Eu sou
o primeiro e o último. Fora de mim não há outro Deus. Eu sou o primeiro e o último. Fora de mim não há outro Deus. De facto, o povo de Israel vivia rodeado de povos politeístas. E é um mistério cultural, ainda hoje, um mistério para quem não acredita na origem divina desta revelação que aqui está. É um mistério porque a fé num Deus único era absolutamente incomum naqueles tempos. Era absolutamente incomum naqueles tempos. Não era normal os povos daquela cultura daquelas culturas ali à volta daquele tempo cronológico. Então há uma insistência, como vocês veem as escrituras, há uma insistência da parte de Deus dizendo: eu sou o único, não há outro. E no versículo 9, no versículo 9, Deus diz: não tenham medo, nem se perturbem. Não fui eu que desde há muito o anunciei? Vós sois testemunhas. Haverá outro Deus? Não, desculpem, isto é o versículo 8. Desculpem, estou enganado. Versículo 9. Então, no versículo 9, mas já agora deixem-me acabar de ler, no versículo 8 que não está aqui. Haverá outro Deus além de mim? Não conheço outra rocha de refúgio. É novamente Deus a insistir, Deus a enfatizar. Não há outro Deus para além de mim. E a partir do versículo 9, nós vamos encontrar um texto que às vezes até parece um pouco irónico. Mas é Deus a dizer: mas como é que é possível, naquele contexto de idolatria, como é que é possível vocês adorarem deuses que são feitos por mãos humanas? Não se apercebem que há aqui qualquer coisa que está errada? E há muita coisa interessante que nós podemos e vamos retirar aqui para partir destes textos, agora para os deuses do século XXI. E diz o seguinte no versículo 9: os fabricantes de ídolos, veja lá no versículo 9, os fabricantes de ídolos nada são. As suas imagens preciosas de nada valem. E as suas testemunhas nada veem e nada sabem. E assim vão ficar decepcionados. Ou seja, Deus está aqui a chamar a atenção ao povo de Israel de que se nós vamos transformar as coisas da natureza na raiz da nossa existência, nós vamos ficar decepcionados. Porque elas não são a origem do nosso ser. Imagina, vocês têm um carro a gasóleo e metem gasolina. Aquele motor não foi feito para gasolina. E nós insistimos em pôr, aliás, ao contrário, sim, insistimos em pôr gasolina, porque se for um carro a gasóleo, e o motor vai gripar. Assim parecem as nossas vidas. Assim parecem as nossas vidas. A partir do 12, o texto passa a ser ainda mais específico, passa a ser gráfico, e diz assim, no versículo 12: o ferreiro trabalha o metal, leva-o à bigorna e vai-o modelando com o martelo. Trabalha com os braços robustos, não são os meus, trabalha com os braços robustos, passa fome, cansa-se, não bebe e fica esgotado. Portanto, o texto começa a descrever como é que se fazem os ídolos. Feito, neste caso, do ferro, no metal. No versículo 13: quanto ao que trabalha com a madeira, toma as suas medidas, faz o desenho, desbasta a madeira com o cinzel, modela-a com a lima, dá-lhe o aspecto de uma figura humana e depois coloca-a num templo. Todas estas coisas são o quê? São o uso dos materiais da natureza. Versículo 14. Põe de reserva um cedro para cortar, uma árvore para cortar. Escolhe uma azinheira ou um carvalho que deixa crescer entre as árvores da floresta. Ou então planta, é a própria pessoa que planta um pinheiro que há de crescer com a chuva. Há aqui uma certa ironia. O material que é usado naquele tempo à construção de deuses só poderia existir porque crescia com a chuva dada por Deus. Para as pessoas, a sua madeira serve para o lume. Reparem bem, a madeira que serve para a construção de ídolos é a mesma madeira que serve para, para o lume, para deitar no fogo e aquecer. Apanham-na para se aquecerem ou cozerem o pão. Também dá para se aquecer ou para cozer o pão com elas. Ou então fazem dela um deus e adoram-no. Tanto dá, aquela madeira tanto dá para fazer um pão, aquecer, ou fazer fazer um deus e adorar-nos.
fabricam uma imagem, e agora ainda no versículo 15, fabricam uma imagem e inclinam-se diante dela e adoram-na. Versículo 16, queimam no fogo metade da madeira, assam a carne sobre as brasas, comem-na e ficam satisfeitos. Ou então aquecem-se e dizem, como é bom estar quentinho e ver o fogo arder. Ou seja, também esta madeira dá para usar para fazer comida. Com a outra metade da madeira fizeram um Deus, ou fazem um Deus. Um ídolo que adoram, inclinando-se diante dele e dirigem-lhe esta oração. Agora reparem aqui no versículo 17. Portanto, esta mesma madeira que dá para fazer isto tudo, também dá para fazer um Deus, mas a seguir, inclinamos diante dessa estátua e dizemos, salva-me, pois tu és o meu Deus. O texto, no fundo, está a demonstrar o quão ridículo é isto tudo. Quão ilógico é isto tudo. É isso que o autor está aqui a tentar demonstrar. Isto é ilógico. Como é que da mesma maneira que vai ser para cozinhar a carne, para aquecer a casa, depois faço um Deus, mas de repente para aquela mesma madeira, eu chego e digo, salva-me, pois tu és o meu Deus. É estranho, não é? Isto foi colocado na natureza por Deus e é o homem que as usa para depois dizer, livra-me, livra-me. A transposição aqui para os deuses do século XXI é fácil de fazer. A minha filhota, que acho que é muito engraçadinho. Ela não vai salvar. Ela não vai salvar. Pode trazer alguns momentos agradáveis, no sentido de boa disposição, pode. Também outros difíceis, mas ela não vai salvar. Será que eu estou a colocar a minha esperança de felicidade, o meu sentido na vida e a minha identidade nela? Então estou a usar esta madeira, entre aspas, não seja, uma madeira, que é uma dádiva de Deus, tal como a árvore o é. Mas não é o meu Deus. Não é o meu Deus. No versículo 18, esta gente não compreende nem percebe. Tem olhos para ver e não veem, têm mente, mas não entendem. Não refletem, não têm o bom senso nem inteligência para pensarem. Agora já no versículo 19, queimei metade no fogo, cozi o meu pão sobre as brasas, assei a carne para comer e vou fazer do resto o ídolo abominável. Inclinar-me diante de um pedaço de madeira? É a pergunta que é colocada. Versículo 20. Esta gente alimenta a cabeça de cinzas, os seus espíritos extraviados encaminham-os. Não conseguem libertar-se dizendo, o que eu tenho na minha mão direita não passa de um falso Deus. E agora, esta é a parte com que nós terminamos aqui a leitura de Isaías 44, porque é uma característica que está aqui presente no texto. O problema destes deuses que nós vamos construindo é que, sem repararmos, porque os colocamos como o centro da nossa existência, eles passam a ter um domínio tal na nossa vida, que nós não nos conseguimos libertar deles. Nem reparamos. Estamos extraviados, não nos conseguimos libertar e não conseguimos perceber que o que temos na mão direita não passa de um falso Deus. Todos nós adoramos. Todos nós. E aqui estão incluídos, aliás, todos nós adoramos e também todos nós podemos construir falsos deuses. E aqui estão incluídos as pessoas que estão aqui dentro desta comunidade, as pessoas que estão lá fora, as pessoas que não querem ouvir falar de Deus ou de religião, estão todos incluídos. Mas também estão incluídos os cristãos. Eu também estou incluído. Eu acho que uma das grandes lutas que talvez nós temos eu tenho medo disto mesmo, há aquele ditado em Portugal que é burro velho não aprende. Aquele ditado, burro velho não aprende. Eu tenho muito medo deste ditado. Muito medo. Porque eu percebo que à medida que eu vou envelhecendo, eu tenho 40 anos, à medida que eu vou envelhecendo, eu tenho menos tolerância à mudança. E isto é um problema, porque quer dizer que eu vou ter menos tolerância a perceber quais são os deuses que eu crio para a minha vida. E a querer mudar relativamente a isso. É um perigo enorme. Para os mais jovens que aqui estão, aproveitem bem a vossa fase da vida, no sentido de olharem para dentro de vocês. Onde é que vocês vão buscar o vosso sentido da vida? Onde é que vocês baseiam toda a vossa identidade? Onde é que vocês vão encontrar felicidade? Porque vocês vivem momentos cruciais para identificarem estas coisas e poderem já começar a agir sobre elas.
no caso, o entendimento das Escrituras, esse agir sobre essas coisas, implica finalmente predisporem a vossa vida para adorarem aquele Deus que é a raiz da nossa existência. Eu tenho aqui umas perguntas que se aplicam a todos. Cristãos, não cristãos, cristãos há um ano, pessoas que andam à procura disto há pouco tempo, ou pessoas que têm 40 ou 50 anos de crente. Não interessa. Estas perguntas são para todos. E estas perguntas, não fui eu que as elaborei, foi David Powlison, um escritor cristão. E ele sugere estas e algumas outras como forma de detectar os nossos ídolos, ou detectar os nossos deuses. Quem ou o que procuramos para obtermos estabilidade ou segurança? Ou seja, quando nós pretendemos estabilidade ou segurança, o que é que procuramos? Ou quem é que procuramos? Quando eu quero estabilidade ou segurança, o que é que eu procuro? O que é que realmente ansiamos na nossa vida? Ou, como diz ali, o que é que eu quero realmente na vida? Há um autor que é o Tim Keller, que sugere uma outra frase, uma outra pergunta, mas que no fundo diz a mesma coisa, que é quando eu me deito, ou quando eu estou assim a vaguear pela mente, com o que é que eu sonho acordar? O que é que eu sonho acordar? É com o quê? E que é insistente na minha vida. Pergunta número 3. O que é que me deixa realmente feliz? Vamos analisar, vamos pôr no papel. O que é que me deixa realmente feliz? Pergunta número 4. O que é indispensável para que eu seja uma pessoa aceita pelo que me rodeia? O que é que eu acho que é indispensável eu ter para que aqueles que me rodeiam me aceitem? Será que a segurança da minha identidade depende disso? Será que a segurança da minha identidade depende disso? Reparem, mais uma vez, nada destas coisas é má. Ou seja, aquilo que me permite obter estabilidade, segurança, aquilo que muitas vezes eu quero na vida, as coisas que me deixam felizes, aquilo que constrói a minha identidade, nada disso é mau. Nada disso é mau. Isto não é uma cultura. A fé cristã não é uma cultura de. Como é que se chama? De queimar tudo, isto é, queima-se tudo à volta, tudo é mau, só para a fé cristã é ser boa. Não é nada disso. Nada disso. A fé cristã simplesmente chama a atenção constantemente de que quando estas coisas foram criadas por Deus se transformam na raiz do nosso ser, nós estamos a caminho de alcançarmos exatamente aquilo que é o oposto do que desejamos alcançar. Felicidade, sentido da vida ou identidade. As coisas não podem dar isso. Elas não foram criadas para dar isso. Elas não podem, nem me podem dar essas coisas. Quando eu observo e respondo a cada uma destas perguntas, eu depois tenho de perguntar qual é o lugar que estas coisas têm na minha vida. Elas têm sido, no fundo, a raiz do meu comportamento, das minhas decisões, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, o meu comportamento, as minhas decisões, a minha emoção, está muito ligada à resposta que eu vou dar a estas perguntas. Então a probabilidade de eu ter aí outros deuses é enorme. Nós somos sempre adoradores. Nós somos sempre adoradores. O que é que eu tenho adorado? Quando eu descubro isso, o que é que eu faço então para terminar? Isaías 44 já nos dá a resposta. Isaías 44 já nos dá a resposta. Há muita coisa que se pode fazer, mas pelo menos uma delas é fundamental. E é esta que eu vos trago aqui hoje. Em Isaías 44 nós percebemos que praticamente Deus perdeu ali tempo, entre aspas, a esclarecer qual era o processo de criação de Deus, para que a pessoa pudesse entender que todas essas coisas vêm de algum lado. E vêm do quê? Vêm das coisas criadas. Então, para cada uma das respostas que nós damos àquelas perguntas, se nós percebermos que essas coisas que vamos encontrar, elas vêm de Deus, e podemos projetar a seguir, elas vêm de Deus, nós percebemos que tudo vem de Deus. De repente,
é possível reorientar a nossa bússola e a nossa agulha. A árvore, o martelo, com que usado pelo artesão, o cinzel usado para lascar a madeira e dar-lhe forma humana, tudo isso é usado com materiais que vêm de Deus. E o problema não está nos materiais. Se nós percebermos qual é a verdadeira origem das coisas e começarmos a colocar o nosso foco não nas coisas, mas na sua origem, então começamos a conseguir tratar da idolatria que está no nosso coração. Vamos terminar relendo Mateus 11. Vamos abrir novamente em Mateus? Ou podemos até projetar. Será que é possível recuar até Mateus 11? Já está. Isto é eficiência. E muitas vezes nós lemos este texto como se o texto se dirigisse a não cristãos. Não é? Não é verdade. Este texto não se dirige só a quem não seja cristão. Este texto dirige também aos cristãos. Eles poderem reorientar as suas vidas e perceber se há ou não outros deuses ali a construírem-se como a verdadeira raiz da adoração, da nossa adoração. E agora podemos até ler o texto com outros olhos. Eu vou ler aqui convosco também. Vou ler convosco, quer dizer, eu vou ler, mas assim, venham ter comigo todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Aceitem o meu jugo e aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração. Assim o vosso coração encontrará descanso, pois o meu jugo é agradável e os meus fardos são leves. Eu falo por mim e cada um falará por si. Sem dúvida, de cada vez que eu percebo que o fardo está a ser pesado, eu vou encontrar uma espécie de depósito bancário no qual eu coloquei lá todas as minhas fichas. E vou perceber que eu andei a colocar durante muito tempo todas as minhas fichas ali. E que de repente algum problema acontece com aquele banco, e obviamente que esta linguagem é figurada, e o fardo fica pesado. Não sei quanto a vocês, mas eu tenho notado isso ao longo da minha vida e percebo. Cada vez que o fardo fica pesado é porque eu coloquei ali todas as minhas fichas. Em algum altar de um outro Deus que não é Cristo. Que não é Cristo. E de repente tenho novamente que me voltar para Cristo e voltar a sentir a leveza e o quão agradável é o jugo que Cristo me coloca. E então eu posso verdadeiramente ser adorador de um único que me pode dar paz, que é Deus. Eu gostaria de pedir ao grupo Louvor, eu sei que isto não está programado, mas uma das músicas que nós cantamos já dizia exatamente tudo. Quase todas as músicas já diziam exatamente isto. Mas a penúltima que nós cantamos falava da percepção de que quando vemos o quando é que Cristo resplandece, então tudo o resto só obscurece. Reparem a questão. Não é que todas as outras coisas são obscuras, ou são trevas, ou são más. Não é isso. Não é que as coisas sejam más. As coisas são boas. Elas foram criadas por Deus. Elas simplesmente, diante do resplendor de Cristo, é que se percebe que afinal elas não têm o valor que nós damos. E é por aqui, é por esta mesma lógica que nós devemos ir. As coisas não são más. Só quando o resplendor de Cristo surge, então percebemos que elas não têm a mesma luz e não resplandecem da mesma forma que o nosso Senhor. Eu gostava que, como forma até de meditarmos sobre o que nós acabámos de ouvir, porque eu estou a pregar também para mim mesmo, eu sugeria cantarmos novamente, se não houver problema, sugeria nós cantarmos novamente esta música. E realmente sermos adoradores, não só nas palavras que saem da nossa boca, mas na nossa vida. Amém.